Esse tipo aqui que a gente está vendo nessa aula, o Clip Studio, para mim é o mais eficiente. Tá? E aí, pessoal, e agora? Agora vamos passar para a pintura. O que a gente faz? Nós podemos já tirar, né, ali a camada de rascunho. A gente esconde a camada ali de rascunho. Está aqui o nosso personagem. Tá? Vamos escolher as cores para a gente colorir ele. Então, processo de pintura no Clip Studio. Qual que eu utilizo? É o seguinte. Eu não vou pintar nessa camada de vetor. Vou pintar numa outra camada. E aí, eu vou utilizar uma camada abaixo. Vou clicar aqui, ó, abaixo dessa camada aí de pintura, de traço. E eu vou criar uma camada, não a camada de vetor. Agora eu vou criar uma camada comum. O Clip Studio chama de Raster Layer. Vou criar aqui uma camada comum. Embaixo do traço. Estão percebendo aqui? Beleza. Agora eu vou escolher as cores, né, para poder preencher esses espaços, né, de forma chapada mesmo. E depois do chapado a gente vai fazer aqueles efeitos de volume. Então primeiro a gente pinta ele todo chapado, ok? Então a melhor maneira de pintar chapado, né, num tipo de desenho como esse que tem contorno, é a gente usar o balde de tinta. Tá aqui o balde de tinta no Clip Studio, é igual a qualquer outro programa, só que com uma diferença. A gente está utilizando uma camada vazia, sem nada. E é nessa camada que a gente vai pintar. Pô, mas como é que o balde de tinta, né, vai pintar numa camada vazia se o traço está em outra? O Clip Studio ele tem um recurso para isso. Tá? Quando você clicar no seu balde de tinta aí, você marca esse cara aqui. Ó. Raster Multiple. Que ele vai entender a camada de traço que está na parte de cima. Entendeu? Ele vai respeitar essa camada, a outra camada de cima. Porque se eu não selecionar, deixa eu mostrar aqui, ó, não está selecionado, ok? Aí, ó, escolhi a cor de pele e vou pintar. Aí, ó, pintou a camada de baixo toda e não é isso que a gente quer. Então, olha agora a diferença. Eu vou clicar aqui no Raster Multiple, tá? O padrão é esse mesmo. Escolhido aqui a cor de pele e vou clicar aqui no rosto. Aí. E vou fazer um ajuste aqui, escolher um tom de pele para ele. A gente vai clicando na parte aqui que é de pele. Então, cuidado com esses cantinhos, esses detalhes assim. E olha que interessante, muitos programas que fazem esse tipo de pintura, eles pecam nessas partes aqui, ó. Tem muito programa que esses cantinhos aqui, eles ficam esbranquiçados, que essa pintura automática ele não consegue alcançar uma parte assim muito pequenininha, né? Aí tem que ficar retocando e fica às vezes serrilhado. O Clip Studio ele é melhor nessa parte, no acabamento. Acontece também de precisar fazer ajuste no Clip Studio, mas é bem menos. Sorry. Por exemplo, aqui eu já fazia um ajustezinho aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa bem pequena. E aí vamos escolher as outras cores. Tá? Vocês, quando criar o personagem de vocês, vocês podem, né, usar toda a criatividade para criar o seu estilo, né, as cores. Uma outra coisa legal que a gente poderia fazer aqui nesse estilo de pintura é o seguinte, pessoal, vou até voltar aqui. Não é obrigatório, mas é interessante eu demonstrar isso para vocês. Tá aqui, eu pintei a cor de pele, certo? Então, eu vou pintar agora, por exemplo, o cabelo. Vamos lá, o cabelo. Só que aí eu poderia pintar tudo nessa mesma camada, percebe? Só que se eu criar uma outra camada, escolher uma cor lá para o cabelo, uma camada diferente, aí eu pintei o cabelo aqui. Tá? Fazer um ajuste aqui. Acabamentozinho, pronto. Olha lá o cabelo.
Para não acontecer isso aqui, ó, a gente é detalhista, né? Percebe que entre o traço preto e a cor do cabelo tem um serrilhadinho aqui? O Clip Studio ele tem uma maneira de evitar isso. Tá bem que não está selecionado, que eu já posso demonstrar isso para vocês. Eu voltei, né? Zerei aqui a camada. Agora, antes de clicar no balde de tinta para pintar, eu vou selecionar mais uma opção aqui no balde de tinta. Prestem atenção. Eu vou acionar esse cara aqui, ó, Área Scaling. O que esse cara está fazendo? Ele vai pintar respeitando essa linha aqui que está na outra camada, sendo que ele vai acrescentar um pixel a mais em relação ao limite que esse traço preto está colocando. O que ele vai fazer? Ele vai pintar dentro do limite desse traço preto, sendo que ele vai acrescentar um pixel a mais na área de cobertura da cor. Quer ver? Lembra daquele serrilhado que tinha aqui? Estava meio esbranquiçado essa beirada? Olha só como está agora. O que acontece? Deixa eu tirar o traço preto. Vou esmaecer um pouco aqui a opacidade. Agora acho que dá para ver. Tá vendo que para dentro do traço preto a cor está entrando, tá vendo? Isso é a instrução que nós demos aqui, ó. Demos um pixel, poderia ser 2 pixels, sendo que 2 pixels é só se você for trabalhar com contornos bem grandes, grossos, né? Porque tem ilustração que você utiliza traços que são finos, e se você botar uma área de escala muito grande, quando você usar o balde de tinta, ele vai ultrapassar algumas partes. Tá? Então, esse aqui dá para perceber que ele já foi bem eficiente. Mas, conhecendo a ferramenta e o estilo de desenho que você vai fazer depois, você pode escolher outras configurações para atender ali o teu projeto. Fazendo um acabamentozinho aqui. Tá lá. Agora, lembra que a gente pintou o cabelo numa camada separada? Não é obrigatório isso, pessoal, mas ele é útil na hora da pintura. Por quê? Vamos supor, agora, vamos supor que eu vou pintar a pele, pintar a cor de pele dele. Então eu vou selecionar a camada da pele, aqui a camada aqui da pele, tá vendo? Está separada da camada do cabelo. Então eu vou selecionar a camada da pele, escolher essa ferramenta aqui, o Brush. Deixa eu ver, Brush. Esse aqui. E a gente escolhe a cor da pele, tá vendo aqui? Eu aperto a tecla Alt, que ele chama aquele picker, né? Que pega e cata a cor que está na tela. Só segurar o Alt, ó. Clicou, ele já copiou a cor. Se eu for pintar aqui, ó, tá com a mesma cor de pele. E aí a gente aqui na escala de cor, a gente escurece um pouquinho para fazer a parte mais escura, né, da própria pele, para dar aquela impressão de volume. Mas o que aconteceu aqui? Está pintando do lado de fora. Geralmente, em muitos programas, as pessoas clicam na cor e depois, deixa eu tirar a multiplicação aqui, e depois que as pessoas vão fazendo, para depois tirar a seleção. Nesse caso aqui, eu acho que esse pontilhado que fica aqui piscando na tela, ele atrapalha um pouco a percepção geral do desenho, como que ele vai ficar. Tanto é que para você ver como ele vai ficar, você tem que tirar a seleção. Porque parece que tem umas formiguinhas andando, né? Alguma coisa assim. Então, né, eu acho que é a melhor maneira, né, de ficar clicando, selecionando. E ainda mais se você
precisar de fazer ajuste depois que a camada já estiver cheia de, de sombra, de luz. E quando você vai clicar na ferramenta de seleção automática, ele seleciona só um pedaço da cor e tem que ficar catando toda a diferença, dá um trabalho danado. Mas aqui, nesse processo, é diferente. Porque que eu posso fazer aqui agora? Eu vou clicar nesse cara aqui, ó. Dá um Lock Transparent Pixels. Ele vai impedir que a pintura, né, de qualquer brush, caneta, ele pinte fora da onde está a cor. Ele só vai pintar onde está selecionada a cor. Esse cara aqui selecionado. Por exemplo, se eu for pintar agora, vou botar uma cor forte aqui para perceber. Ó. Aqui fora ele não pinta, mas se eu fizer aqui, ó, olha o que acontece. Tá vendo? Isso porque esse cara aqui tá ligado. Então, quando a gente for agora fazer as sombras, agora a gente pode ter um resultado final, né, mais evidente para a gente poder trabalhar, sem aquelas formiguinhas ali do lado. Né? Tá vendo? Uma dica que eu dou aqui, quando for fazer isso, é não deixar a densidade do brush em 100%. Essa densidade, o que acontece? Não é opacidade. Qual é a diferença de densidade para opacidade? Opacidade, se eu diminuir a opacidade, a cor vai ficar mais lavada, mais transparente. A opacidade é a transparência. Você vai diminuindo a transparência, a cor vai ficando mais fraca, mas isso não é eficiente para fazer esse efeito aqui de volume. O mais eficiente é você diminuir a densidade do brush. A densidade do brush, ele também vai tirar a força da cor quando você vai pintar. A cor sai mais fraca, mas não é porque ela está transparente, é porque a densidade da cor está menor. Mas o que acontece? À medida que você for passando o lápis novamente, essa cor vai multiplicando e aumentando a densidade dela, até chegar ao 100%. Tá? E aí você tem um controle nessa que você vai fazendo, você vai passando devagar e você vai criando ali um comportamento de luz, onde você tem mais o controle. De onde você passa mais a caneta é onde ele vai ficar mais escuro. E aí você vai controlando aqui na pintura. Quanto mais você passa, mais ele vai aumentando a densidade e vai criando esse efeito de volume. Porque a ideia aqui não é ficar sujando a imagem, né, com a cor parecida. A ideia aqui é de que o personagem está num ambiente e esse ambiente está iluminado. E a luz está batendo no rosto dele. O rosto dele é cilíndrico. Então, a parte da frente do rosto, ela está mais projetada para frente e está recebendo mais luz. Enquanto a parte mais lateral, ela vai se afastando da luz e ela ficando um pouco mais escura. E a gente, quando faz isso, a gente está criando essa sensação de volume. Né? Para a gente saber exatamente onde a gente pode colocar essas sombras, a gente tem que estudar bastante, observando, né, fotos mesmo de pessoas. Imagina olha a foto de alguém e perceba na foto as partes que são mais escuras no rosto e as partes que são mais claras, né, num ambiente de iluminação normal. E com essas referências, também olhando o trabalho de outros profissionais, né, que já têm essa percepção, observe, né, onde tem mais luz e menos luz no rosto, orelha, nariz, personagem cartoon, personagem mais estilo real, alguma coisa assim, todos eles vão ter um padrão, mas que obedecem, né, essa questão de luminosidade.
Mais ou menos isso, tá vendo, pessoal? A gente pode escurecer mais um pouco para dar uma sensação de volume maior. E é esse processo, vocês já estão percebendo que já está ficando bem mais interessante ali a ilustração. Olha o que eu estou fazendo aqui no ouvido. Estou escurecendo bem essa parte. E por fora eu faço só um detalhezinho. E sempre dá uma olhada assim no geral, pessoal. Não fica só focado no pedacinho que você está fazendo. Sempre dá uma olhada no geral, já para ver o aspecto. Tá? E o processo é esse. Agora aqui no cabelo, pessoal, para fazer aqueles efeitos de iluminação, a gente já fez a sombra, a gente sabe que tem alguns detalhes de iluminação também. Eu utilizo, né, essa ferramenta aqui que você percebe que a parte mais fina dela, onde você tira o peso da caneta, ela é mais estreitinha. E quando você bota mais peso na caneta, ela começa a ficar mais suave. É um tipo de comportamento de ferramenta que eu acho legal para fazer essa parte de iluminação. E o tipo de blending da caneta, blending é como que a cor vai se comportar. Às vezes a cor ela pode aparecer como normal, né? Você escolhe uma cor, ela pinta da mesma cor, e você pode escolher um comportamento. Por exemplo, se eu colocar multiplicar, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar a cor que você escolheu e ele vai multiplicar essa cor em relação à cor que está no fundo. Por exemplo, aqui uma laranja, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando, tá, a cor. Deixa eu fazer um exemplo aqui melhor, para vocês entenderem essa questão de multiplicação. Se eu pintar aqui um amarelo e pintar novamente, ele está multiplicando esse amarelo e já está transformando em laranja. Agora se eu botar um azulzinho aqui, tá azul. Mas se eu pintar esse azul em cima do amarelo, olha o que, que acontece. Perceberam? Ele está multiplicando. Quando a gente mistura azul e amarelo, o que? Dá verde. Então é um tipo de recurso que às vezes a gente utiliza, né? Até para fazer sombras, porque ele vai utilizar a própria cor do fundo para poder multiplicar ela e criar um aspecto de sombra. É um recurso também. Mas no caso aqui, para fazer o brilho, a gente utiliza outro comportamento. Em vez de multiplicação, eu gosto de botar esse screen aqui, que é como se um clareamento, um brilho. Você pode escolher a própria cor do cabelo e experimentar. O que, que ele vai fazer? Ó, escolher a própria cor do cabelo, mas já que o comportamento é screen, olha o que, que ele faz. Ele está clareando. E cada vez que você passar, ele vai clarear ainda mais. Ou seja, ele está criando aqui um lighting, né? Então é mais ou menos isso que a gente utiliza. Esse aspecto, tá vendo? Que você passa mais vezes somente numa das beiradinhas. Parece que tem uma luz acesa ali já em volta dele, tá vendo? Esse é um recurso, né? Não é a única maneira de criar esse efeitozinho de luz, mas é o que eu utilizo bastante. E a gente tem que entender, né? Essa luz está vindo de determinado local, como é que vai se comportar em relação aqui no caso ao cabelo. A gente tem que experimentar, ver como é que está ficando.
E para encerrar, fazer um background aqui, para não ficar esse fundo branco. Confirma que eu usei. Deixa eu pensar aqui. Isso aí. Acho que é camada, né? Olá, pessoal. Esse tipo de trabalho, ele é muito requisitado, né, em livros didáticos, né, até livros infantis, né, até em publicidade. É uma infinidade de coisas, né, que se você for capaz de fazer esse tipo de trabalho aqui, né, você vai ser muito requisitado. Né, e tem muita coisa, né, não tem nem como enumerar aqui a aplicação, né, e utilidade desse tipo de traço aqui de pintura, né, no mercado de trabalho. Né, embalagem de brinquedo, né, embalagem de produtos infantis, né, seja alimento, seja produtos escolares, brinquedos, como eu já falei, e livro didático, é muita coisa. Né? Se você for capaz de fazer um trabalho simples desse aqui, eu vou ver que não utilizei nenhum recurso avançado, foi tudo básico. Né? E olha o resultado, um resultado legal. Isso é uma coisa que, né, se você se capacitar para fazer esse tipo de trabalho aqui, né, com mais elementos, com cenário e tudo mais. Depois eu vou fazer algumas aulas sobre cenário, né, algumas pegadas legais sobre cenário. Então, né, você vê que são, né, ferramentas simples que eu utilizei, pouquíssimas ferramentas, e um processo bem prático, né, para você praticar bastante, né, fazer um portfólio legal e já, né, atuar no mercado de trabalho, né, de ilustração, né, de uma forma bem eficiente. Se tiver qualquer dúvida, se não ficou claro alguma coisa, né, pode colocar aí nos comentários para mim que eu vou ter o prazer, né, de responder. Beleza? Então, até a próxima, pessoal.